Fala, mestre, tudo bem? Tudo na paz por aí? Espero que você e toda a sua família estejam todos muito bem, tá? Se eu te dissesse que você consegue dobrar a tua rentabilidade se comparado à poupança, sem nenhum esforço, usando o veículo fundo de investimento imobiliário, receber mais do que a poupança, quase o dobro, ali próximo do dobro, e você receber uma rentabilidade maior do que a poupança te paga hoje, você acreditaria? Então fica comigo até o final, já ativa o sininho, porque todos os dias, de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 9 horas da noite, eu vou te deixar aqui uma aula, uma experiência de mercado financeiro para que você possa entender cada vez mais e se transformar em um profissional do mercado e não para trabalhar no mercado financeiro, e sim para ser um profissional do teu dinheiro, um profissional da tua carteira de investimento, para que você possa investir cada vez melhor. Combinado? Ativa o sininho para você receber as notificações todos os dias às 19 horas quando liberar o vídeo novo. E também compartilha com os amigos aí para ajudar o canal a crescer. Já me fala também se você já investe em fundo imobiliário aqui nos comentários, que vai ajudar ali o perfil chegar em mais pessoas todos os dias. Combinado? Vem com tudo, tá? Ó, ponto importante. Fundos imobiliários, aqui a gente está falando de FIIs versus poupança. Vou colocar aqui poupe. Poupe de poupança, tá? Aí você pode falar o seguinte, Ademir, mas qual que é o benefício e qual que é o malefício dos dois, tá? Quando você fala da poupança, eu vou falar aqui da poupança já de cara. Quando você fala da poupança, estamos falando do veículo de investimento de renda fixa, tá? Poupança aqui é renda fixa e aqui é renda variável, tá? Vamos falar um pouquinho sobre cada detalhe. Quando você fala da poupança, é o pior investimento hoje no Brasil. Quando a gente fala de renda fixa, tem títulos muito melhores. O Tesouro Selic rende muito mais do que quando a gente fala da poupança. O Tesouro Selic é o título mais seguro do Brasil, rende muito mais. Só que aqui, o foco é te mostrar como que você poderia receber de forma isenta de imposto de renda, porque a poupança é... Qual que é o motivo? Aqui a poupança, ó, isenção. Peraí, deixa eu só... Isenção de imposto de renda. A poupança tem isenção de imposto de renda. Ótimo. Ponto. Aí aqui você tem a poupança isenta de imposto de renda. Quanto que a poupança está rendendo, Ademir? Quanto que a poupança rendeu conforme a divulgação do Banco Central? Quando a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, que é o caso agora, a Selic está a 15%, a poupança vai te render o quê? 0,5%. 0,5% ao mês, mais TR, que é a taxa referencial, mais TR, que é a taxa referencial. Nesse mês, o Banco Central já divulgou ali as informações de como que seria a poupança. Vamos colocar arredondado, tá um pouquinho mais ali, mas só para arredondar. A poupança vai render esse mês 0,67%, tá? 0,67% a rentabilidade da poupança. Isso isenta de IR, isenta de imposto de renda. Aí você fala, Ademir, quando a Selic está abaixo de 8,5%, aí a poupança paga 70% da Selic mais TR. Então, nesse caso, a Selic está acima de 8,5%, vai pagar 0,5% ao mês mais TR, tá? Que é a taxa referencial. Vamos lá. Fundo imobiliário. Ademir, mas por que você colocou um comparativo de algo que é renda fixa versus algo que é renda variável? Para você começar a diversificar a tua carteira, para você começar a pensar fora da caixinha, começar a colocar outros ativos na tua carteira de investimento e entender que a poupança é um investimento que a rentabilidade é muito aquém do que o mercado espera. Então, só em você tirar o dinheiro da poupança, levar para o Tesouro Selic está rendendo praticamente 1,25 bruto ao mês, cara. A poupança está rendendo 0,67. Então, tirando o imposto de renda do Tesouro Selic ali para um período de um ano, já vai ser uma rentabilidade muito maior do que a poupança. Então, começa a diversificar. Aqui, a gente não vai comparar renda variável com renda fixa. Não dá para comparar renda variável com renda fixa. Fundo imobiliário tem volatilidade no mercado. Fundo imobiliário é negociado em bolsa. Então tem volatilidade. As cotas dos fundos imobiliários têm volatilidade. Então não caia nessa de querer comparar com poupança. O que eu trouxe para você aqui é para você entender
que você precisa diversificar a tua carteira e colocar um fundinho imobiliário na carteira ali vai te dar uma rentabilidade muito melhor. Claro que analisando os fundos com maior cautela, maior cuidado, e eu vou te recomendar alguns fundos imobiliários, vou te mostrar na tela alguns fundos imobiliários que eu vou te recomendar para que você possa receber aqui mais do que a poupança só em rendimento, também isento, tá? Ó, também com isenção de imposto de renda. Porque nos fundos imobiliários você também vai ter a isenção de imposto de renda sobre aquele valor que cai na tua conta todos os meses. Fantástico, cara, fantástico. É uma oportunidade de você investir em algo diferente, aprendizado, nova ideia, diversificação na tua carteira e por aí vai, tá? Ademir, mas como funcionam os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você está virando sócio de alguns empreendimentos. Vou colocar alguns só aqui, tá? Ó, colocar só uns 3 aqui, tem vários, né? Aqui você pode ser galpões, aqui, galpões logísticos, ó, vou colocar ele aqui. Aqui pode ser shopping, ó. Aqui pode ser lojas de shoppings, ó. Esse fundo pode ser dono de shopping center localizado em vários lugares do país. Esse fundo pode ser dono de prédios, que a gente pode colocar, ó, prédios comerciais ou lajes corporativas, ó, lajes. Isso é algum dos exemplos do fundo imobiliário. O fundo imobiliário é dono, vou te mostrar alguns fundos, ó, dono de grandes empreendimentos imobiliários. E quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, quando você compra uma cota, você vira sócio de um fundo imobiliário. Comprou uma cota, virou sócio. Você vai ter direito de receber os aluguéis todos os meses. Ademir, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir o aluguel todos os meses? Sim. Tudo que ele recebe, 96%, 95%, não sei por que eu pensei em 96% aqui, 95% de tudo que ele recebe de aluguel, ele distribui a seus cotistas. Quem é o cotista? Quem é o cotista do fundo imobiliário? Você, eu, somos cotistas do fundo imobiliário. Então, ele distribui para seus cotistas. Então, quanto mais cota você tem, mais você recebe. Se você tiver 10 cotas, ele pagou R$1 por cota, você recebe R$10. Se você tiver 1.000 cotas e ele pagou, por exemplo, R$1 por cota, você recebe R$1.000 de dividendos pagos mensais, isento de imposto de renda. Não é um comparativo de renda fixa com renda variável. Lembre disso, tá? Lembre-se, não esquece disso. Por quê? Porque, Ademir, eu coloquei R$100.000 aqui na poupança. Coloquei R$100.000 aqui na poupança. Beleza. Coloquei R$100.000 na poupança, aí me rendeu aqui 0,67, praticamente na poupança a gente está falando de R$660, ó, R$670. 0,67, R$670, tá? Rentabilidade aqui da poupança, R$670. Está misturado aqui, mas tudo bem, mas para você entender o contexto. R$670 foi a rentabilidade da poupança. Se eu tenho um fundo imobiliário que está me pagando 1%, 1% em cima dos meus R$100.000 aqui, vamos imaginar que você comprou a cota do fundo imobiliário por R$100 a cota. R$100 cada cota, mas você tem R$100.000 investido lá. Pagou 1%, você está recebendo aqui R$1.000 de dividendo pingando na sua conta. Então, fundo imobiliário é uma forma simples e vantajosa de você virar sócio de empreendimentos incríveis no Brasil. Shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, você vira sócio desses imóveis. Só que fundo imobiliário é negociado em bolsa. Então o mercado pode ter volatilidade ou você pode se beneficiar. O GARI 11 é um fundo imobiliário que me acompanha há bastante tempo, entende que eu já recomendo esse fundo há muito tempo. O GARI 11 foi um fundo, vou colocar ele aqui, ó. Vou colocar assim, ó. GARI 11. Esse fundo imobiliário eu já recomendo há muito tempo. Esse fundo imobiliário, nós já ganhamos nesse fundo uma valorização de mais de 20% das cotas. A cota valorizou. Então, esses R$100.000 aqui teria ido para 120 mil, que é a valorização da cota, mais a distribuição dos dividendos. Só que o inverso é verdadeiro. O inverso é verdadeiro. Você pode ter as cotas sendo diminuídas. Então, não use
os fundos imobiliários com a intenção de só crescimento da cota. O objetivo do fundo imobiliário é geração de renda. Geração de renda. Não é para você pensar só na valorização das cotas, que é muito importante e é muito bacana que isso aconteça. Mas aí você precisa tomar boas decisões. Eu vou te mostrar na tela do meu computador agora como que você pode escolher bons fundos imobiliários e já vou te recomendar 2 fundos imobiliários para você colocar na tua carteira agora. Recomendação, que podemos recomendar, e é uma recomendação para você já colocar na tua carteira e começar a receber dividendos já no próximo mês. Fechou? Combinado? Então assim, lembre-se, fundo imobiliário é negociado em bolsa, fundo imobiliário é negociado em bolsa, as cotas podem subir ou as cotas podem desvalorizar. Então, tem que comprar muito bem. Você não pode comprar fundo imobiliário caro, você não pode comprar fundo imobiliário que está acima de um preço que é justo para aquele fundo imobiliário. Senão você fala, Ademir, mas você falou que a poupança era melhor no fundo imobiliário. Não compare. Poupança é renda fixa. Aqui não vai ter volatilidade. Só se mudar as regras, só se a Selic ficar abaixo de 8,5 ou ficar acima de 8,5. Tem as regras da poupança. Aqui você tem um movimento de mercado, a volatilidade do mercado, e pode acontecer das tuas cotas perder valor. Ou a gente ter as cotas valorizando bem se você entrar muito bem nos fundos. Fechou? Claro? Tá claro isso para você? Todos os dias, às 19 horas, de segunda a sexta, eu vou deixar uma aula para você aqui, uma conversa com você, um bate-papo para que você possa entender os detalhes e virar um profissional do mercado. Não um profissional que vai trabalhar no mercado financeiro, e sim um profissional do teu dinheiro, para que você possa realmente investir direito, investir certo, investir de forma adequada para o teu patrimônio crescer cada vez mais, tá? Então, eu vou te mostrar agora os fundos imobiliários na minha tela, para que você possa entender qual fundo imobiliário você pode colocar agora na tua carteira. Eu vou te colocar 2 fundos imobiliários aqui como exemplo, fundos imobiliários que eu acho que são bem tranquilos, bem sossegados para você colocar na tua carteira de investimentos, e até vamos buscar juntos ali alguns fundos imobiliários, numa pesquisa que eu vou fazer junto contigo, fundos imobiliários que estão baratos, que dá para você comprar, receber bons dividendos e aproveitar valorização de cota, tá? Ó, eu vou colocar uma sigla aqui. Agora que eu vou te mostrar na minha tela, ó, PVP. Não esquece dessa sigla, porque aqui é quanto o fundo está sendo negociado comparado ao seu valor de cota. Imagina que você tem um fundo que tem 10 galpões logísticos. É feita uma avaliação desses galpões, uma precificação, e se a cota estiver sendo negociada, por exemplo, a R$100, a cota está sendo negociada a R$100. Ademir, esse fundo está barato ou esse fundo está caro? Aí a gente tem que olhar o PVP para saber se o preço da cota está sendo justo pelo que ele tem de patrimônio, se o patrimônio do fundo está sendo vendido da forma justa no mercado financeiro. A cota está custando R$100 e o PVP do fundo está em 0,90. Então significa que a gente tem um potencial de valorização de pelo menos mais 10% aqui. É escrito na pedra? Não. Esse PVP pode ir para 1,10, 1,5, 1,15, 1,20. Mas se o PVP está abaixo de 1, se o PVP está abaixo de 1, o fundo está barato. Não é só essa métrica que a gente usa, é claro, mas tecnicamente ele está barato, ele está valendo menos do que ele vale, do que o patrimônio dele vale. Agora, se o fundo estiver com PVP acima de 1, significa que o fundo está caro. Se você comprar um fundo que tem um PVP mais de 1, o PVP aqui de um fundo está, por exemplo, em 1,5. Cara, o fundo está caro. Você está comprando um fundo caro, querendo que ele valorize. Não vai valorizar. Não vai valorizar, só se as pessoas estiverem comprando sem olhar essa métrica. Não vai valorizar, então fique atento. Fundo bom é fundo barato e que paga bons dividendos e que tenha bons inquilinos, que tenha boa história, que tenha bom gestor. Esses são fundos bons. Mas não compre fundo imobiliário com PVP acima de 1, porque está caro. Você pode até colocar na tua carteira pensando só em dividendos, mas não fique imaginando que as cotas vão valorizar, porque talvez não vá acontecer a valorização da cota nos próximos tempos. Vai cair e você ali vai ficar com a tua cota mais barata, tá? Então vem comigo agora que eu vou te mostrar lá na minha tela do meu computador como que você analisa e como que você escolhe um fundo, e vou te recomendar 2 fundos, tá? Bora! Então vamos lá, mestre, vamos lá, vou te mostrar como é que funciona aqui os detalhes e você entender ali e receber também a recomendação que eu vou te passar aqui de 2 fundos imobiliários para que você possa colocar na carteira, tá? Eu acessei aqui o site do Banco Central, o Banco Central, para te mostrar aqui as informações da poupança, tá?
O Banco Central divulgou 4/9, do 4/9 até o 4/10, a rentabilidade da poupança vai ser 0,6751, tá? Que é 0,5% ao mês, igual eu tinha de passado, mais TR. Então dá 0,6751 de rentabilidade da poupança, tá? Na regra da poupança. Aqui, o que você vai ter que fazer de novo? Aquele site que eu falei para você que eu gosto, um site simples, claro, para que você tenha as informações, tá bom? Vem aqui, digita Investidor 10, acessa esse site e vamos colocar aqui uma pesquisa de fundo imobiliário. Clica aqui em fundos imobiliários, ó, FIIs. Clica e agora vamos pesquisar aqui, ó, ranking de fundo imobiliário. Um ranking aqui de fundo imobiliário, vamos pegar o seguinte: quais os maiores PVPs? Eu não quero, cara, não quero, eu quero os menores PVPs. Lembra? Quando o fundo está acima de 1, quando o PVP está acima de 1, o fundo está caro. Quando o PVP está abaixo de 1, o fundo está barato. Não necessariamente só olhar PVP, porque tem fundo aí que está com muito problema e está com PVP baixo. Então, não é só esse critério, tá? Não é só esse critério, tá bom? Mas aí você vai ter que estudar um pouco mais, vai ter que se aprofundar mais nos detalhes, aprender um pouquinho mais sobre fundo imobiliário e por aí vai. Ó, fundos com menores PVPs. Deixa eu achar uns fundos bons aqui com menores PVPs. PVP é o que o fundo tem, o fundo tem patrimônio versus o valor da cota, e se estiver abaixo de 1, significa que o fundo ainda tem potencial de valorização. Se estiver acima de 1, significa que o fundo já está ali sendo negociado no seu limite da cota, mas eles pagam todos os meses aluguéis. Aluguéis pagam dividendos através dos aluguéis que os fundos recebem, de galpões e assim sucessivamente. Ó, esses fundos aqui, eu vou escolher aqui valor patrimonial, por dividendo, vou colocar aqui por valor patrimonial, tá? Ó, esse fundo, dá uma olhadinha aqui. Esse fundo é um fundo fantástico. É um fundo muito bem gerido. É um fundo, olha o patrimônio líquido desse fundo. 7,80 bi. 7,80 bi. É um fundo gigante. Nos últimos 12 meses, pagou 12,49% de dividendos. Olha o PVP desse fundo. Está 1,2. É um fundo que a cota dele, nesse momento, a cota já está sendo negociada no seu valor justo. Um pouquinho acima do valor justo ainda, mas é um dos melhores fundos que temos hoje na Bolsa de Valores. O fundo paga muito bem. Então aqui a gente está falando de um pagamento de dividendos aqui, 12% ao ano, mais de 1% ao mês líquido de imposto de renda. E a poupança está pagando 0,67. Ademir, mas esse fundo é tranquilo? Cara, esse fundo é fantástico. É um dos fundos mais conservadores que a gente tem na nossa Bolsa de Valores hoje. É um dos fundos mais conservadores e é um dos melhores gestores do país, é o Quiné. É uma empresa ali diretamente ligada ao Banco Itaú, tá? É um fundo que está diretamente ali dentro da gestão do Itaú também. O Quiné é um desses fundos, tá? O outro fundo é o Quenip 11. O Quenip 11 é um fundo bem interessante também, tem 7 bi de patrimônio aqui dentro do fundo. Paga o dividendo aqui a 12,65% ao ano e é um fundo que está com PVP abaixo de 1. O fundo está negociando abaixo do que ele vale. Ele pode valer pelo menos aqui uns 5% ao mais aqui o fundo vale. Liquidez diária, mais de 7 milhões de liquidez diária. Então é um fundo excelente, para você ter na carteira. Esse fundo aqui é um fundo de shopping. Muita gente aí da modinha fica indicando esse fundo. Eu não costumo recomendar fundo imobiliário de shopping center, porque tem muita volatilidade, muita movimentação, depende muito do cenário econômico, do movimento cíclico. Ademir, mas o pessoal gosta de shopping, vai para shopping, ocupa shopping, sim. Mas quando vê a pandemia, que eu nunca recomendei diretamente fundo de shopping para minhas carteiras de recomendações dos bancos que eu já trabalhei. Já passei pelo Itaú, Bradesco, HSBC, Citibank e Banco Safra. Eu nunca fiz recomendação de fundo de shopping center. Ah, veio a pandemia, cara, shopping ficaram fechados. Eu já não recomendava muito antes disso, porque eu acho que é muito movimento, é muito dependente da economia, no ciclo econômico como um todo, tá? Então é um fundo imobiliário, mas para te falar, PVP 0,85, é um fundo imobiliário que está sendo vendido, a cota está sendo vendida abaixo do que ele vale. 0,85. É um fundo bom? É um fundo muito bem gerido pela XP, é um fundo muito bem e está na boca dos influenciadores, dos gurus da internet, está na boca dos gurus de finanças da internet. Eu não recomendo fundo
de shopping, raramente você vai... Raramente não, por enquanto não aconteceu. Pode ser que aconteça? Pode. Se mudar todos os fundamentos, a nossa economia virar uma economia ali pujante ali, posso ser que eu recomende fundo de shopping. Por enquanto não, tá? O HLG11 é um fundo muito bacana, é um fundo muito legal de galpão logístico, é um fundo muito interessante. Olha o PVP dele, PVP 0,94. Aí aqui você tem outro QNEA, o QNRI11, fundo top também, ó, 0,84. MXRF11, o fundinho da modinha dos influenciadores de finanças do mercado financeiro brasileiro. MXRF11 é o fundo da modinha. Tá caro, tá barato? O fundo está com PVP acima de 1. Tá caro. O fundo já está sendo negociado com preço acima do que ele vale. Mas paga um bom dividendo, tem uma liquidez boa, tem um patrimônio de 4,12 bi. É um fundo grande, liquidez de quase 10 milhões por dia. Fundo muito interessante. É um dos maiores, é o maior fundo. É o maior fundo da Bolsa em número de cotistas, em número de gente, de investidores, pessoa física. O número de cotistas é o maior fundo, tá? Então, nesse momento, você tem alguns fundos aqui, ó. Ó um fundo legal, o TRXF11, um fundo muito top, cara. Esse fundo muito top, pagando aqui, tá com PVP abaixo de 0,96 aqui, tá abaixo de 1, pagando 13,74% ao ano, tá? Te passei algumas informações importantes do que você tem que entender. Não é só isso que você tem que fazer. Então, vou pegar dois fundos aqui interessantes. Tá? Um que está com PVP acima de 1, para você focar em dividendos e entender que você está num fundo legal. Ó, esse é um fundo, o QNCR11, é um fundo muito interessante. Está acima do preço? Está acima do preço, mas paga bons dividendos. E se você não está preocupado só com a valorização das cotas, é um fundo excelente para você ter na tua carteira. Tá? Ó, a cota valorizou 12% nos últimos 12 meses de valorização da cota, e ele ainda pagou 12% de dividendo. Então você recebeu 12% mais 12%, mais de 24% de benefício nesse fundo. Mais de 24% ali, quando a gente compara o benefício que esse fundo deu para os acionistas nos últimos 12 meses. E eu digo aqui de passagem e digo com convicção, esse fundo, o QNCR11, é um dos fundos mais conservadores que a gente tem na nossa Bolsa de Valores. Um dos melhores fundos da Bolsa hoje é o QNCR11, tá? O QNIP é um fundo excelente também, mas é um fundo que é só para investidor qualificado. Se você não está cadastrado na tua corretora como investidor qualificado, é um fundo que não vai deixar você investir, tá? Então vamos lá. Nesse momento, qual o fundo que eu falaria para você colocar na tua carteira hoje? O TRX, ó, como aqui? O TRX aqui, o TRX-F11 é um fundo muito bom para você ter na tua carteira de investimentos hoje. É um fundo que, se você olhar aqui, vamos olhar aqui os ativos. Ó. É um fundo que tem... Olha os ativos que ele tem. Loja Açaí em Recife, Extra na Praia Grande. Aqui é legal que você olhe esses detalhes em breve, para você ver os galpões que ele tem. Pão de Açúcar, Açaí. Então ele é muito voltado para... Se você pegar o Pão de Açúcar, que é o supermercado Pão de Açúcar, as lojas Açaí também, que é o supermercado, o Extra, Pão de Açúcar, Extra, Açaí, ó, Carrefour. Então é muito voltado, ele é bem focado em supermercados. Bem focado em supermercados, tá? Eu vou colocar outro aqui para você ver. Ó, então o TRX F11 é um fundo interessante para você ter na tua carteira hoje, tá? Eu vou colocar o Gani. Falei para você do Gani. Esse fundo eu indiquei muito tempo, cara. Esse fundo já tem na carteira dos meus clientes há muito tempo. Mas é um fundo que chegou no preço justo. A gente estava comprando esse fundo, ele estava ali na casa de R$ 8,00, R$ 7,90. O fundo já está custando aqui a cota R$ 9,04. Então, com R$ 9,04, você vira sócio de um fundo que tem mais de 40 imóveis. É o Grupo Mateus no Nordeste, que são aqueles supermercados Mateus. Aqui no Brasil, aqui em São Paulo, os Pão de Açúcar, os supermercados Pão de Açúcar são referência ali de qualidade hoje no Brasil. Quando a gente fala que só tem em ambientes, em locais, em CEPs privilegiados, o Pão de Açúcar é um supermercado que é ali mais da elite ali, quando a gente fala do contexto. E tá com PVP 1, tá. Só que é um fundo que, ó, 12 meses subiu 10% e paga ali quase 1% de dividendos todos os meses. Continua sendo um fundo que eu estou na minha carteira, tem na carteira dos meus clientes, eu recomendo esse fundo, mas ele já está ali no seu limite. Talvez a cota fique patinando nesse patamar. Se você pega um fundo que já está com PVP 1,
a cota fica patinando e ela não tem valorização. Raramente ela vai ter valorização. Pode ser que ela vá para 1,10, 1,15, 1,20, pode, só que você vai estar comprando um fundo caro. Coloque na carteira de investimentos fundos que você tem um PVP abaixo de 1, tá? Eu vou pegar aqui, ó, menores PVPs. Deixa eu pegar aqui, ó, logístico, tá? Vou pegar aqui logística. Aí a gente tem aqui, ó, o HLG é um fundo interessante para você ter na tua carteira, a cota ainda está barata. O BTLG, a cota também está um pouquinho abaixo. O XPLG também é um fundo bem antigo, um fundo bom, bem antigo também. Aqui o Bresco Logística é um fundo muito interessante para ter na carteira de investimentos também, tá? Eu vou clicar aqui no Bresco. O Bresco a gente já ganhou muito dinheiro com o Bresco. O Bresco tinha um galpão, o Pão de Açúcar ia devolver um galpão aqui na Anhanguera, em São Paulo, de pertinho aqui da minha cidade. Então ia devolver um galpão logístico lá, estava com valores atrasados, e depois decidiu manter e ainda negociou os valores atrasados na justiça. Então o fundo subiu muito forte depois dessa negociação. E a gente estava de olho, viu essa negociação acontecendo, e a gente estava de olho, tá? A cota está custando R$ 112,68, o PVP está acima de 1, e o fundo entregou aqui quase 10% de valorização no ano, mais 9% nos últimos 12 meses, tá? Vamos lá para o que eu falei para vocês, tá? Nesse momento, coloca na tua carteira aqui, ó, maior valor patrimonial. Deixa eu pegar uns fundos bons aqui, ó. Coloca na tua carteira o QNCR11 para focar em dividendos, sem pensar em muita valorização da cota agora, tá? A cota dele está custando aqui R$ 104,00, então ela vai ficar nessa pegada de 104,90. Ele pode valorizar mais? Pode. A cota pode subir? Pode, porque a gente tem um número muito grande de investidores no Brasil crescendo. A gente tem quase 3 milhões de investidores em fundos imobiliários na Bolsa de Valores brasileira. A gente já tem quase 3 milhões de brasileiros investindo em fundo imobiliário. Então, a cota pode subir? Pode, porque é um fundo bom. É um fundo bom, as pessoas podem vir comprando fundo bom e ele subir, e ele valorizar. O PVP pode ir para 1,10, 1,15, pode. Só que você vai ter que ter ciência de que está pagando caro no fundo, além do que ele vale, tá? Então, assim, nesse momento eu te prometi de colocar algumas recomendações para você. Se você está começando a investir em fundo imobiliário, quer começar a receber renda isenta de imposto de renda, eu vou colocar aqui 3 fundos para você colocar na tua carteira agora, tá? Coloca o QNCR11 na tua carteira. O PVP está acima de 1? Está, mas é um fundo que vai te pagar muitos dividendos e a cota ainda pode valorizar? Pode, mas não é. Nesse momento você tem que focar nos dividendos, geração de dividendos num ativo tranquilaço, um fundo muito tranquilo. Coloca o GARI 11 na tua carteira também. O PVP está ali no preço justo? Está, mas é um fundo muito interessante, paga muito bem também, tá? E coloca o TRX-F11, que é esse fundo imobiliário muito interessante, com bons inquilinos, bons imóveis. Coloca na tua carteira, o PVP dele está abaixo de 1, então o fundo tem potencial de valorização e paga também um dividendo aqui, ó, de quase 14% ao ano. Então, esses são os 3 fundos imobiliários que eu te recomendo agora para você colocar na tua carteira e começar a receber renda dos fundos imobiliários, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. É sempre um prazer ter você aqui. Muito obrigado pela tua confiança, obrigado pelo teu tempo. Espero estar agregando para você todos os dias, de segunda a sexta, às 19 horas, tem aula para você e um bate-papo nosso aqui para te ensinar mais sobre investimentos. Você aprender a investir de verdade, de forma séria, de forma transparente, de forma mais rentável para a tua carteira de investimentos, tá bom? Fica com Deus e até a próxima aula.